Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael e se você curte relatos de traição, história de vida, você está no canal certo. Aqui a gente conta a história como ela é, em uma visão da própria pessoa que mandou o seu relato. E no relato de hoje a gente vai ouvir a história do Augusto, o Augusto que tem uma vida quase perfeita. Tem uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, é advogado, tem uma estabilidade financeira muito boa, mas ele, infelizmente, se apaixonou, ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, se apaixonou pela nova secretária dele, e hoje ele vive um dilema, e a gente vai ver o relato dele hoje. Então aproveite, se você ainda não for inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e deixa um comentário me dizendo a cidade que você está assistindo ao relato de hoje, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura do relato do Augusto. Meu nome é Augusto, eu tenho 48 anos e a minha reputação em Fortaleza era a minha maior obra-prima. Advogado de sucesso, classe média consolidada no bairro de Meireles, pai de 3 e marido há 2 décadas de Célia. O veredito da sociedade sobre mim era um homem do bem. Eu era o pilar da paróquia, aquele que se sentava à primeira fila da missa, das 10 horas de todos os domingos, ao lado de Célia, de 45 anos, e dos nossos filhos, Ana, já com seus 17 anos e a beleza da juventude, Felipe, de 13 anos, e o caçula, Miguel, de 8 anos, que ainda era coroinha, como os irmãos foram antes dele. A nossa vida era a definição de estabilidade no ano de 2025. Mas como todo bom advogado sabe, a verdade nos autos nem sempre é a verdade real. E a verdade real era que a minha perfeição era uma mentira de luxo, um teatro bem encenado, eu tinha tudo e era exatamente esse tudo que me sufocava. O vazio não era visível nos extratos bancários nem nas paredes da minha casa, mas estava instalado no centro do meu peito, onde a paixão por Célia costumava morar. Nosso casamento de 20 anos não estava em crise, estava em hibernação. Nós éramos uma corporação familiar eficiente, uma sociedade de cotas para a criação dos nossos filhos. E a intimidade havia se resumido em um ritual mecânico, previsível, sem calor, sem o fogo que eu e os meus 40 e poucos anos comecei a desejar de forma desesperada. A cada noite que eu cumpria o meu papel como marido, a frustração se acumulava, silenciosa, e a culpa por querer mais, por desejar uma excitação proibida, era o meu castigo particular. Eu me sentia um homem velho, engessado pela minha própria história de sucesso. A ironia era brutal. O homem que prezava a lei e a moralidade estava pronto para ser o seu próprio criminoso. E o gatilho veio de forma tão prosaica que chega a ser cômica. Minha secretária, a Patrícia, uma mulher de 40 anos, já não estava feliz e me pediu as contas, pediu para sair. Nada de drama, apenas a busca por um novo ramo profissional. A vaga precisava ser preenchida com urgência no escritório de advocacia. Foi nesse momento de rotina que Dona Maria, a nossa diarista há anos, uma alma simples e devota, sentiu que precisava intervir. Doutor, ela me abordou na cozinha com a umidade que eu sempre valorizei. A minha filha está precisando muito, mas muito mesmo de um emprego. Ela é uma moça dedicada, de 22 anos, cheia de vontade. Ela poderia fazer um teste no escritório. Seria uma ajuda enorme para a nossa família que está passando dificuldades. O pedido não teve segundas intenções. Foi um apelo de mãe. Eu, movido pela imagem do meu próprio papel de benfeitor da comunidade e incentivado por Célia, minha esposa, que via ali uma oportunidade de caridade cristã a ajudar os mais pobres, concordei imediatamente. Eu mal sabia que ao abrir a porta do meu escritório para a caridade, eu estava abrindo as comportas do inferno. Natália, eu me lembrava vagamente dela, uma menina magrinha, filha da Maria, mas Dona Maria fazia questão de sublinhar os detalhes.
22 anos, morena, alta, cabelo preto, olhos grandes e um corpo malhado. Naquele momento, aquelas palavras não disseram nada além de jovem e capaz. Eu estava prestes a conhecer a mulher que destruiria a minha absolvição. Eu estava prestes a trocar a segurança da minha vida perfeita pelo caos da paixão. Eu nem sequer imaginava que Natália seria a força da natureza que me faria questionar cada voto, cada princípio, cada domingo na missa. A queda estava marcada. A partir da semana seguinte, a tentação teria um rosto em uma mesa no meu escritório. A sugestão de Dona Maria foi imediatamente bem vista por Célia. Ela, com o seu coração generoso e a sua fé inabalável, viu uma oportunidade, uma forma de fazermos uma caridade. Ajude a Maria, Augusto. Ela merece. É uma família pobre e a moça deve ser esforçada como a mãe dela é. Ela me disse. Célia concordou de pronto e eu me senti mais seguro para aceitar a proposta. Eu já tinha visto a filha da Dona Maria algumas vezes. Lembrava-me vagamente dela de algumas festas de fim de ano, da minha casa, quando a família da Dona Maria vinha nos cumprimentar, mas eu nunca a tinha olhado de verdade. Para mim, ela era apenas a filha da Maria. Marquei o dia da experiência. Quando Natália chegou no escritório, na semana seguinte, eu a vi de uma forma completamente nova. Ela tinha apenas 22 anos, 26 anos mais jovem que eu. Natália era alta, tinha pele morena e um cabelo preto liso e longo. Seus olhos eram grandes e expressivos e o seu corpo era visivelmente bonito. Ela tinha a beleza de uma juventude plena, mas vinha envolvida por uma timidez quase infantil. No primeiro dia, Natália estava tensa, com medo de cometer erros. Seu jeito era doce e quase bobo, e a inexperiência a deixava um pouco atrapalhada com os telefones e os documentos. Mas era justamente essa doçura e essa inocência que começaram a me cativar. Eu a observava de longe, da porta da minha sala, e sentia uma atração que não era apenas física, era uma atração pela sua pureza e pela sua simplicidade. Ela era um contraste gritante com a minha vida organizada e complexa. O problema é que, mesmo com toda a timidez, o corpo de Natália era inegavelmente o de uma mulher feita. Era impossível não reparar. O corpo malhado, as curvas, a maneira como ela se movimentava, rebolando. Ela não precisava usar roupas justas para que a sua presença fosse notada. Aquele corpo, junto com um jeito de menina, criava uma combinação que desestabilizava o advogado de 48 anos. Os pensamentos começaram de forma sutil, como um murmúrio, ou um relógio mental, um olhar demorado quando ela se abaixava para pegar algo no chão, mas rapidamente esses pensamentos se tornaram ainda mais invasivos. Eu me pegava pensando na Natália no meio do banho, quando eu deveria estar relaxando depois de um dia de trabalho. A imagem dela, com o seu jeito doce e o seu corpo, invadia minha mente sem pedir licença. E o pior de tudo, eu me pegava fantasiando com ela quando estava com Célia, no auge da nossa intimidade. Eu via o rosto da Natália e isso me causava uma culpa imediata, seguido por uma excitação terrível. A culpa era gigantesca e eu era um homem casado, pai de 3, devoto e estava desejando a filha da minha diarista. O peso do meu anel de casamento parecia pesar toneladas. Eu sabia que era errado, que era um pecado mortal, mas o desejo se tornou uma obsessão silenciosa. Eu precisava tentar alguma coisa com a Natália, algo mais íntimo. Eu precisava cruzar essa linha, mesmo sabendo que a minha vida perfeita desmoronaria. A faísca havia sido acesa e eu era o pavio pronto para explodir. Depois de semanas lidando com a batalha interna entre a minha moral e o meu desejo, eu decidi que não podia mais voltar atrás. O pensamento em Natália era um vício e eu precisava ir atrás da droga, custasse o que custasse. Eu sabia que era uma traição, mas eu me convenci de que se fosse algo discreto e rápido, eu poderia voltar para a minha vida de pilar da família sem ninguém saber. Quão ingênuo eu fui! Comecei de forma sutil, usando a nossa relação de trabalho como uma ponte.
A Natália estava se saindo muito bem, e isso me deu um pretexto perfeito. Natália, você está de parabéns. Está pegando o jeito do escritório muito rápido. É muito dedicada. Eu dizia com um sorriso que eu tentava que parecesse apenas profissional, mas que vinha carregado de segundas intenções. No começo, ela apenas respondia com um obrigado, Dr. Augusto, tímida com o rosto corando, mas eu intensifiquei. Comecei a elogiar suas roupas, o seu cabelo. Essa cor te cai muito bem, Natália. Você está muito bonita hoje. Eu falava, ela ficava visivelmente constrangida, mas um brilho nos olhos dela me dizia que ela estava registrando a atenção que eu estava dando a ela. A transição da palavra para o gesto veio com presentes. Não era presentes caros ou algo que chamasse muita atenção. Comecei com uma caixa de chocolates. É um agrado pelo seu bom desempenho, eu justifiquei. Depois comprei um perfume discreto, mais de qualidade. Vi que você gosta de perfumes doces. Achei que esse combinaria com você. Natália, que não era boba nem nada, logo percebeu o jogo. Eu estava casado e um homem casado não dá presentes para a secretária sem um propósito. E para minha surpresa e para o meu desespero moral, ela não se afastou. Pelo contrário, ela correspondeu às minhas investidas de forma inteligente. O jeito doce e inocente de Natália começou a dar espaço a um comportamento mais ousado e sedutor. Ela não era uma predadora, mas era uma mulher que sabia usar a sua arma. O primeiro sinal foi a roupa. Ela passou a usar roupas mais justas, que não eram vulgares, mas que marcavam perfeitamente as curvas do seu corpo malhado. Aquilo me deixava louco. E ela sabia. Eu a vinha caminhar pelo escritório e o meu foco no trabalho sumia completamente. Eu estava viciado em observá-la naqueles pequenos gestos, na maneira como ela se ajeitava na cadeira, no sorriso que ela dava quando eu a pegava olhando para mim. Aquele olhar da Natália era um combustível que eu precisava. Ela estava me dando permissão. A timidez havia se transformado em um flerte calculado. E a partir daquele momento, a linha entre chefe e secretária estava irremediavelmente apagada. Eu estava pronto para a próxima fase, a intimidade proibida. Com a tensão entre nós se tornando palpável, sabíamos que era apenas uma questão de tempo até cruzarmos o limite final. O escritório, que antes era um local de trabalho, havia se transformado em um palco para o nosso flerte. O passo seguinte foi aprofundar as nossas conversas. Eu comecei a me abrir com a Natália, usando a confissão como forma de manipulação para justificar a minha atitude. Você sabe, Natália, o casamento de 20 anos não é fácil. Eu amo a Célia, amo a família que eu tenho, mas a vida a dois está fria. A gente vira colega de quarto. Eu desabafei sabendo que ela ouviria com a sua doçura característica. Ela parecia entender perfeitamente. Em vez de me julgar, ela me ouvia e dava a sensação de que compreendia a minha insatisfação. Ela falava sobre a juventude, sobre o fogo que a vida deveria ter, e isso só fazia eu sentir mais atração por ela, por ser o oposto da minha vida em casa. Ela era a chama que a Célia havia perdido. Eu estava com uma mulher de 22 anos, cheia de vida na minha frente, me ouvindo e me desejando. Era irresistível. A intimidade aumentou quando eu fiz a proposta. Foi em uma tarde depois de todos os outros funcionários haviam saído. Estávamos sozinhos e a tensão era insuportável. Natália, eu sei que é errado o que eu vou dizer, mas eu não aguento mais essa atração. Você aceitaria sair comigo? Só nós dois, para a gente conversar fora do escritório? Eu preciso de você, eu disse com o coração acelerado. Eu esperava uma recusa, um sermão, mas para minha surpresa, ela apenas sorriu, aquele sorriso inocente, mas com um olhar profundo. Aceito, Dr. Augusto, ela respondeu com a voz baixa e firme. O primeiro encontro foi em um hotel de luxo longe do Meireles, e ali minha vida perfeita ruiu. Aquele ato foi o marco da minha traição, a quebra de todos os meus votos. Eu estava com a Natália, e a sensação era de estar vivo novamente. Ela era vibrante, fogosa, e o sexo era uma explosão de desejo que eu não sentia há muitos anos. Depois disso, a relação ficou mais intensa. Nossos encontros se tornaram frequentes. Às vezes, o ato sexual acontecia
acontecia ali mesmo, no escritório, após o expediente, de forma rápida e excitante, cheia de adrenalina e culpa, mas, na maioria das vezes, nos encontrávamos em um motel, onde podíamos ter mais tempo. A minha vida se tornou uma montanha-russa. Eu em casa era o advogado exemplar, o pai, o marido católico. No escritório, eu era o amante desesperado de uma jovem de 22 anos. Eu estava totalmente envolvido, completamente apaixonado por ela. Não era apenas o corpo, mas o jeito, a dedicação, a atenção que ela me dava. Ela me fazia sentir um homem desejado, coisa que eu havia esquecido que era. Aquele sentimento, por ser proibido, me consumia e me fazia querer mais e mais, sem pensar nas consequências. O romance secreto com a Natália se tornou o meu maior prazer e a minha maior dor. Eu estava completamente apaixonado por ela. Ela era a luz, a aventura, a renovação que eu buscava, e eu estava viciado em sua presença. Mas a intensidade da paixão cobrava um preço altíssimo, a culpa. O peso na consciência era insuportável, especialmente nos domingos. Ir para a igreja se tornou uma tortura. Sentar ao lado de Célia e dos meus filhos, ouvir o sermão do padre, ver a minha família, os coroinhas, a reputação que eu tinha na comunidade, tudo isso me oprimia com uma vergonha que me fazia suar frio. Eu me sentia um hipócrita. O advogado católico, pilar da comunidade, era um adúltero. Eu tinha certeza de que Deus me castigaria, mas a paixão por Natália era mais forte do que o meu medo do inferno. Essa tensão e a necessidade de esconder a verdade começou a afetar o meu comportamento em casa. Eu estava mais irritado, mais distraído. Meu celular virou uma extensão do meu corpo e eu escondia de Célia como se fosse uma dinamite. Célia, que é uma mulher inteligente e viveu 20 anos ao meu lado, começou a notar. Você está estranho, Augusto, mais nervoso. Tem algo acontecendo no escritório? Ela perguntava com uma inocência que me machucava. Eu inventava desculpas, estresse do trabalho, um processo difícil, a pressão da hipoteca da casa, mas no fundo eu sabia que ela estava desconfiando. Ela notava que eu estava mais vaidoso, que eu chegava em casa com um perfume diferente, o perfume que a Natália havia me dado, e que a minha atenção estava em outro lugar. As brigas aumentaram. Eu, que a criticava por ser previsível, agora ficava irritado com a menor pergunta dela. Eu me afastei do nosso quarto, do nosso sofá e me refugiei no trabalho. A mentira se tornou a minha rotina. Enquanto a minha vida com Célia desmoronava silenciosamente, a minha relação com a Natália se aprofundava. Ela, com a sua juventude e entusiasmo, me fazia sentir de novo os meus 25 anos. Eu comecei a pensar no futuro com ela, em largar tudo, mas os pensamentos na Ana, no Felipe e no Miguel partiam meu coração em 3 pedaços. Eu amava os meus filhos mais do que tudo e sabia que destruir a minha família por causa de uma paixão proibida seria imperdoável. Eu estava no meio de um dilema impensável. De um lado, a paixão avassaladora e o fogo de Natália, do outro, o amor, o dever e a estabilidade de Célia e dos meus filhos. A culpa me sufocava, mas a paixão me impulsionava. Era um ciclo vicioso e eu sabia que ele não poderia durar para sempre. O destino estava prestes a intervir na forma da pessoa que me apresentou a ela, a Dona Maria, a nossa diarista. O fim da minha paz não veio através da Célia, nem de um vizinho fofoqueiro, nem do padre, veio de quem eu menos esperava, que era a mãe da Natália. Certa manhã cheguei em casa mais cedo e encontrei a nossa diarista na cozinha. Ela me chamou com uma seriedade que eu nunca havia visto. Seus olhos, normalmente gentis, estavam pesados e tristes. Doutor Augusto, eu preciso conversar com o senhor. É particular, ela disse, e me levou para a sala de jantar. Meu coração gelou. Eu sabia que ela sabia. O segredo mantido a 7 chaves havia vazado. A Natália, doutor Augusto, ela me disse tudo. Ela começou e eu não conseguia dizer uma palavra. Dona Maria não me confrontou com raiva ou julgamentos, mas com uma dor maternal que me atingiu mais forte do que qualquer bronca. Ela chorava, mas falava com firmeza. Eu confiei no Senhor.
Eu pedi ao Senhor para dar um emprego à minha filha, porque ela é pobre e precisa. Eu não pedi para o Senhor estragar a vida dela. A Natália está apaixonada, doutor. Ela é jovem, inexperiente e ela está sofrendo por esse caso escondido. Ela me contou que Natália estava confusa, que ela me amava e que o sofrimento de ser a outra estava acabando com a menina. Aquilo me doeu profundamente. Eu estava tão focado no meu desejo que eu esqueci o impacto que estava causando na vida daquela jovem e o pior, na vida da mãe dela, uma mulher que eu respeitava. A Maria olhou fundo nos meus olhos, com a autoridade que não tinha nada a perder, exceto a filha. O senhor é um homem de família, doutor. Tem uma esposa e 3 filhos lindos. A Natália não pode ser seu brinquedo. Então o senhor precisa tomar uma decisão agora. É um ultimato, ela disse, a voz embargada. Ela me deu um dilema impensável. Ou o senhor assume a Natália, o senhor se separa da sua esposa, assume o compromisso com a minha filha e a apresenta ao mundo como a sua mulher, ou o senhor dará as contas dela, a demite e nunca mais a procura. Se o senhor não fizer isso, ela vai acabar se machucando demais. Eu não quero ver a minha filha sofrer. Eu estava em choque. A minha vida perfeita havia desmoronado e agora a decisão final era imposta pela mãe da minha amante. Eu estava encurralado. Eu amo a Natália. Os pensamentos em demiti-la e nunca mais vê-la é uma tortura. Ela é meu sol, a minha juventude. Mas eu olho para a Célia, para a Ana, para o Felipe e para o Miguel. Eu os amo. Eu amo o meu lar. Eu amo a minha reputação, a minha fé. Destruir tudo por uma paixão seria egoísmo puro, mas viver sem a Natália seria voltar para o meu vazio. Aqui estou eu, lendo este relato para vocês, sem ter tomado uma decisão final. Eu sou o advogado de sucesso, o pai de família exemplar que está prestes a perder tudo. Eu me apaixonei pela minha secretária nova, e agora minha vida está em ruínas. Qual caminho eu devo escolher? Eu sinto que não há caminho sem dor. O ultimato da Dona Maria me paralisou. Ela me deu uma semana, 7 dias para eu decidir entre o que eu construí por 20 anos e o que eu senti por 6 meses. Uma semana de purgatório na terra. A minha vida, que parecia um castelo de segurança, havia se tornado uma cela onde eu era o juiz, o réu e o carrasco. Naquela semana, eu mal conseguia trabalhar. Eu me trancava no escritório simulando a leitura de processos, mas a minha mente estava em um tribunal interno com a Natália. Célia e os meus filhos sentados no banco das testemunhas, o prazo me sufocava e o medo de tomar a decisão errada me corroía a alma. Eu, o advogado que dominava as leis e os contratos, era incapaz de assinar o meu próprio destino. Tentar encontrar uma solução com Célia se tornou o meu primeiro e mais desesperado movimento. Eu tentei reacender a nossa chama, tentei ser o marido que ela merecia, não o que eu tinha sido. Marquei um jantar fora, comprei flores, tentei iniciar uma conversa que fosse além das contas e dos filhos. Célia, o que aconteceu com a gente? Por que estamos tão distantes? Eu perguntei no meio do jantar, olhando para ela com uma sinceridade que há muitos anos eu não usava. Ela me olhou e o olhar dela era cansado. Não de raiva, mas de desilusão. Você sabe, Augusto, você se afastou, você vive no celular, vive irritado, e quando estamos juntos você parece que está pensando em outra coisa. O fogo se apagou há muito tempo, e você só percebeu agora. Não sei se o problema sou eu, se é o tempo ou se é outra coisa. A palavra outra coisa me acertou como um soco. Ela não tinha provas, mas a intuição dela gritava. A nossa intimidade naquela semana foi um desastre. Eu olhava para Célia e via a mãe dedicada, a parceira de uma vida inteira, mas não via a mulher que eu desejava. E eu sabia que a culpa era minha. A paixão havia se tornado uma sombra que me impedia de amar a Célia de verdade. No escritório, a tensão com Natália era insuportável. Ela estava triste, pálida, e eu havia o sofrimento em seus olhos grandes. O jeito doce dela havia sido substituído por uma melancolia que me partia o coração. Ela me evitava, mas o desejo entre nós era ainda mais forte por ser reprimido. Em uma tarde, quando o escritório estava vazio, eu a chamei em minha sala. Eu precisava conversar com ela. Precisava de uma luz, de uma justificativa para o nosso amor. Natália, a sua mãe me procurou. Ela me deu um ultimato. Eu disse, a voz embargada. Ela chorou em silêncio.
Eu não queria destruir a sua vida. Eu te amo de verdade, mas eu não aguento mais ser a outra escondida. Eu não mereço isso. Aquele eu te amo dela era a minha sentença. Era o que eu queria ouvir, mas também era o que me condenava. Eu a abracei ali no escritório, no palco da nossa traição, e aquele abraço foi o nosso último refúgio. Eu a desejava, a queria, mas o peso da minha idade, da minha família, da minha reputação, me dizia que o nosso amor era uma paixão egoísta e juvenil e que não tinha o direito de manter. O meu lar se tornou um inferno. Olhar para minha filha Ana, de 17 anos, no auge da sua vida, era um lembrete do que eu estava a ponto de destruir. Olhar para o Felipe, de 13 anos, jogando bola no quintal, e para o Miguel pedindo para eu contar uma história, era ver o meu legado em risco. Eu os amava. Eu era o pai deles, e a ideia de contar a eles que eu estava trocando a mãe deles por uma secretária de 26 anos mais nova me causava um pavor paralisante. Eu me afastei da igreja naquela semana, não consegui ir à missa de domingo, inventei uma doença, a Célia ficou preocupada, eu não conseguia olhar para a cruz, para a imagem de Cristo, sem sentir o peso da hipocrisia. O meu corpo estava em Fortaleza, no bairro de Meireles, mas a minha mente estava em um limbo, um lugar sem paz, sem justiça, onde o advogado Augusto não sabia mais quem era. Eu estava na ponta do abismo e a decisão final seria o salto para a destruição ou para a redenção. O prazo se esgotou. O sol da manhã naquela sexta-feira entrava pela janela do meu escritório em um tom de condenação. Eu não havia dormido. Passei a noite inteira em claro, sentado na minha poltrona, revirando os pensamentos, as lembranças, os votos e os beijos. Eu havia chegado a uma conclusão de que não havia decisão sem dor, mas que havia uma decisão que causaria menos destruição. O meu amor por Natália era uma paixão, e o meu amor por Célia era uma vida. A paixão é um fogo que consome rápido. A vida é uma fundação que, se rachar, desmorona tudo. Eu não tinha o direito de fazer isso com os meus filhos, de usar o meu egoísmo para implodir a estabilidade dele, a minha reputação, o meu trabalho, a minha fé. Tudo isso era o que me sustentava como homem. Largar tudo por um romance proibido seria uma atitude de um jovem irresponsável, não de um homem de 48 anos, pai de família. Eu entendi que Natália me fazia sentir jovem e desejado, mas que o fogo dela me levaria para um vazio ainda maior. Eu não queria ser o adúltero famoso de Fortaleza, o homem que trocou a esposa pela secretária. O homem que trocou a esposa pela secretária. Eu queria ser o pai da Ana, do Felipe e do Miguel. A decisão estava tomada. Eu escolhi a dor da perda em vez da dor da destruição. Liguei para a Natália e a chamei na minha sala. Ela veio pálida, mas com um olhar fixo. Ela sabia o que viria. Eu não conseguia ser profissional. Eu a abracei forte por um longo tempo e chorei. Eu, Augusto, o advogado duro, chorava nos braços da minha secretária. Eu te amo, Natália. Você é o fogo que eu achei que havia perdido. Mas eu não posso fazer isso com a minha família. Eu não posso destruir a vida dos meus filhos. Eu disse com a voz embargada. Eu entendo, doutor Augusto. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela respondeu chorando também. Eu só queria que o meu amor por você fosse forte o suficiente para você me escolher. Eu não tinha resposta para isso, apenas a demissão. Eu entreguei a ela um envelope. Não era apenas o acerto de contas. Era uma quantia generosa, suficiente para que ela pudesse começar uma nova vida longe da tentação do meu escritório. Eu fiz isso não por culpa, mas por amor e por respeito à sua mãe, a Dona Maria. Ela pegou o envelope, me olhou uma última vez e saiu da minha sala levando consigo a minha juventude, o meu desejo e o meu segredo. A próxima pessoa a me encontrar foi a Dona Maria. Ela veio ao escritório após o almoço, com a cabeça baixa. Eu a chamei na minha sala e apenas disse: Dona Maria, Natália não trabalha mais aqui. Eu escolhi a minha família. Ela não me olhou com gratidão, mas com tristeza. O Senhor fez a escolha certa, doutor, mas o Senhor partiu o coração da minha menina. Eu espero que o Senhor encontre a paz que ela perdeu por sua causa. O julgamento dela, silencioso e materno, foi um grande castigo para mim. Eu voltei para casa naquela noite como um homem que havia perdido uma guerra. Eu estava exausto, mas em paz. A paz da escolha difícil,
da renúncia. O vazio que me levou a Natália ainda estava aqui. O casamento com a Célia não está curado. Ele está em uma fase de reconstrução. Eu sei que ela desconfia. Eu vivo com a culpa de saber que ela está certa. Eu voltei para a missa de domingo, mas a oração não é mais de conforto, e sim de súplica. Eu olho para o meu anel de casamento com mais peso e para os meus filhos com mais dedicação. Eu sou Augusto, o advogado que não conseguiu advogar por si mesmo. Eu traí a minha esposa, a minha fé e os meus votos. Mas no final, eu escolhi o caminho do dever. Eu vivo agora no meu castelo de estabilidade, mas sei que as rachaduras estão na fundação. Eu me apaixonei pela minha nova secretária e a lição que aprendi é que a vida perfeita de fora esconde um vazio por dentro que só o tempo e a honestidade pode curar. E a honestidade eu só tive com vocês que me ouvem. Obrigado por me ouvirem. Eu espero que a minha história sirva de algum alerta. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um relato. A história emocionante e triste do Augusto, né? Eu sinto muito por ele, né? Mas ele tomou a decisão certa, ficou com a sua família. Afinal de contas, como ele mesmo disse, não valeria a pena ele destruir uma vida por conta de uma paixão. Mas e aí? E você que está me assistindo? O que você achou desse relato? Você acha que o Augusto tomou a decisão certa? Acha que a mãe dela foi correta em ter colocado o Augusto contra a parede? O que você faria no lugar dela? Muito bem, pessoal, esse foi o relato de hoje. Agradeço muito a sua companhia. Curte esse vídeo, deixa um comentário, isso me ajuda muito, tá bom? Se você ainda não for inscrito, já se inscreve. E é isso, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Um abraço e tchau.